Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Tudo bem, então, vimos na outra live a respeito da natureza da fé, o que é a fé. E vimos lá ontem, no dia de ontem, que a fé é algo que faz parte da própria natureza humana. Os homens são criados para terem fé. Fé natural e, por uma disposição da graça, também uma fé sobrenatural. E lá dava o exemplo ontem de uma criança, por exemplo, que acredita nos seus pais, Ela crê naquilo que seus pais fala para ela não fica duvidando. Da mesma medida também nós devemos nos abandonar nas mãos de Deus. Nós temos essa inclinação para a fé. E hoje nós vamos então falar, a segunda carta, como se adquire a fé. Lembrando, para quem não está pegando hoje a primeira live, aqui são cartas do Padre Manuel André. Ele está escrevendo em formato de carta. Eu creio que não seja especificamente para alguém, mas só um modo de escrita para poder ensinar uma mãe católica a transmitir a fé. Como transmitir a fé? Bom, vamos à carta então. Dissemos que a fé é um dom de Deus. Foi a última coisa que ele disse na primeira carta. Vamos examinar como este dom tão precioso chega até nós. Para começar, notemos que este dom, sendo sobrenatural, é sempre inteiramente gratuito. Ou seja, vem sempre de Deus, nunca por nós mesmos, nunca pelo nosso próprio esforço, é dom de Deus. Não podemos merecê-lo e nenhum homem pode merecê-lo por nós. Se ele nos vem, é unicamente pelos méritos de nosso Senhor e por pura misericórdia de Deus. Aquela parte do Evangelho que Jesus diz assim, que o Evangelho diz assim: somos servos inúteis, fizemos tudo o que deveríamos fazer. É isso. Da nossa parte, fazer tudo, mas saber que nossas ações não são meritórias para receber a graça de Deus. Não sem os méritos de Jesus Cristo. As nossas ações unidas aos méritos do nosso Senhor, aí sim causam mérito, alcançam mérito e tocam os céus. Por exemplo, a caridade ela só é caridade de fato se é por amor a Deus em primeiro lugar, se eu estou em comunhão com Ele em primeiro lugar. Mas como a fé chega até nós? Para nós que fomos batizados criancinhas, creio que todos vocês, o dom da fé nos chega no meio deste magnífico cortejo de graças que se chama batismo. Logo na infância, primeiros meses, somos batizados. E é uma coisa que é importante, hein? Os pais que retardam o batismo da criança incorrem até num pecado mortal, porque a primeira grande cuidado que os pais devem ter para com seus filhos é a salvação da alma dessa criança. Já fiz batizado de criança no hospital, isso é muito bonito, ver a fé dos pais, Então, não pode se deixar muito tempo, não. Esses médicos aí, eles acabam tirando a fé. A gente já confia mais na medicina do que na graça. Claro que a gente tem que confiar e dar ouvidos, mas a graça de Deus com toda certeza. Vocês terem ideia, o Papa Bento XVI, ele foi batizado no mesmo dia em que ele nasceu. Tamanha era a necessidade que os cristãos entendiam do batismo. Mas vamos lá. Neste momento, Deus, adotando-nos como filhos, derrama em nossa alma o dom da fé. Quer dizer que Ele dispõe interiormente as potências da alma, nossa inteligência e nossa vontade, no modo necessário para que esta alma produza facilmente, alegremente, o ato de fé. E mais tarde, já dispondo do uso da razão, o espírito da criança poderá receber a verdade revelada, dela se alimentar e corresponder pelo ato de fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós não nascemos naturalmente com as disposições necessárias para receber a fé sobrenatural. Então, após o batismo, Deus dispõe interiormente a nossa alma, as potências da alma, que são
a inteligência e a vontade. O que podemos aqui explicar um pouco melhor para dividir. O que a inteligência busca? Não é simplesmente conhecer as coisas, mas conhecer as coisas verdadeiramente. O que a vontade ela busca? Não é simplesmente desejar coisas, mas desejar o bem. Nós estamos orientados para o bem natural, mas muitas e muitas vezes, por causa do pecado original, nós não somos capazes de chegar ao verdadeiro bem e fim último de todas as coisas, que é Deus. E nem sempre nós conseguimos chegar à verdade natural, somente pelo esforço da razão. Estamos manchados pelo pecado original, temos esse empecilho, né? E a graça de Deus, a graça do batismo, ela abre nossa inteligência além do campo natural para a vida sobrenatural da graça e também a vontade para fazer a vontade de Deus. Os santos tiveram muitos deles, né, tiveram revelações místicas, mas não é necessariamente isso que vai acontecer com todos nós. O que vai acontecer com todos nós, certamente, é Deus infundir na nossa alma a inteligência e a vontade para fazer a vontade dele. A inteligência para abrir as verdades divinas. A vontade para fazer a vontade divina. Naturalmente, nós devemos treinar a inteligência para conhecer a verdade e a vontade para perseguir o bem. Mas isso, a vontade divina e a verdade revelada só é possível por meio do batismo. Depois que é aberta a nossa alma, né, com as graças de Deus, somos adotados como seus filhos. Assim, segue o texto, segue a carta, a criancinha batizada traz na sua alma o gosto pela verdade revelada, a inclinação para esta verdade, a necessidade dessa verdade. Desta disposição, deste hábito sobrenatural, a Senhora fará uma justa ideia, comparando a disposição, a inclinação natural que tem a criancinha pelo peito de sua mãe. Ela precisa dele, reclama por ele. Se o encontra, está bem. Se lhe é recusado, será sua morte. Certamente as mães que estão assistindo aí, elas vão saber reconhecer muito bem isso. A criancinha, ela tende naturalmente, ninguém precisa ensinar para ela a mamar, né? Aí a fonte de alimento da vida dela. Assim também o batizado, ele se inclina já para essas verdades. O que é necessário? Dar a ele a verdade. Dar a ele a verdadeira fé. E dali ele vai se nutrir, vai ficar forte, né? Então, é necessário que isso aconteça, né? Essa inclinação já há a partir do batismo. Existe com o batismo o hábito da fé que nós recebemos. Mas o hábito só não basta. Muitos batizados não vivem a fé. Então é necessário, como dizia nas outras lives, né? É necessário receber a fé pelo batismo, depois ensinar a fé para que a criança viva a fé, tenha atos de fé concreto. Viva a sua fé concretamente. Bom, eu podia pensar aqui uma outra comparação com alguma coisa humana. Digamos um médico. O médico estuda 6 anos, faz residências, outros tantos, mas se ele não receber a colação de grau, ele não é médico. Contudo, não é a colação de grau que faz ele conhecer aquilo que ele aprendeu, certo? Mas a partir daquele momento que ele recebeu a colação de grau, digamos que naquele momento ele recebeu o jaleco, o hábito do médico, né? Ele não exerceu ainda, mas ele já botou o hábito ali naquele momento, ele botou o jaleco de médico. A partir daquele momento, então, ele recebeu o hábito, então ele começa a fazer atos de fé. Começa a se esforçar, né? Começa a exercer aquilo que ele recebeu. Aquilo que ele recebeu. Isso é exercer aquilo que você recebeu, o ato. O hábito nós recebemos de Deus. No caso aqui a comparação, lógico que é desproporcional, né? Mas recebemos o hábito da fé e começamos então a ter atos de fé. Por isso que é necessário as crianças, desde pequena, fazerem atos de fé. Rezarem com o pai e a mãe. Ontem eu dava esse exemplo, né? Começa rezando a Ave Maria e depois pede para a criança completar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. As crianças aprendem facilmente, né? Facilmente.
Como eu disse, as crianças elas aprendem. Por que elas aprendem a cantar músicas? Porque os pais estão ouvindo aquela música, ela ouve aquela música, ela aprende. Por que ela sabe mexer no celular? Porque ela vê os pais mexendo no celular, bate curiosidade, facilmente ela aprende. Se ela ver os pais rezando o terço, verem os pais rezando em voz alta, elas também vão aprender as orações. Então é necessário dar fé. Viva a sua fé e dê fé a seus filhos. Muito bem, vamos seguindo aí. Do mesmo modo, a criança batizada, em virtude do seu batismo, tem fome e sede de ensino cristão. Ela quer seu leite, aquele do qual fala o introito de uma missa, né? Um salmo que diz que somos alimentados pelo leite, né? Leite da verdade, leite materno. E é aí que está a sua vida, pois o justo vive da fé, diz a Escritura. Com instrução cristã, a criança batizada está praticando atos de fé. A fé que recebeu no seu batismo e que, pondo em prática, desenvolve essa fé. Toma conhecimento de Deus, seu Pai, da igreja, sua mãe, dos santos do paraíso, que são seus pais e irmãos, exatamente como na ordem natural a criança, que a senhora, diz ele aqui na carta, alimenta, sorri primeiro para sua mãe, depois para seu pai, depois para seus irmãos e depois toma conhecimento do mundo exterior e torna-se homem. Né? Por um caminho analógico, porém superior, já que é sobrenatural, a criança batizada cresce como filho de Deus e de sua igreja e torna-se um membro vivo de Jesus Cristo sobre a terra, para ser mais tarde co-herdeiro de seus bens no céu. Então a criança ela já tem uma inclinação natural à verdade, ao seio da mãe, a se nutrir do leite da mãe. E o batizado tem essa inclinação sobrenatural vinda pelo batismo para recorrer ao leite espiritual, à verdade revelada. Muitas mães lamentam: puxa, eu criei meu filho na igreja, ele vinha à missa, eu ensinei, botei na catequese. Olha, isso não basta. Não basta. A fé não é simplesmente uma aulinha que eu tenho. A fé não é simplesmente um hábito de ir à missa domingo que eu tenho. A fé é vivida, cada momento da nossa vida. Do acordar ao levantar, todos os nossos atos devem estar imbuídos de fé, do amor a Jesus. Então é necessário viver a fé, para que as crianças também vão cada dia recebendo também essa fé. Assim, veja, nós que somos batizados criancinhas, recebemos primeiramente no batismo a disposição de crer. Depois, quando já tínhamos algum raciocínio, nos deram a conhecer as verdades da fé. E começamos a praticar o ato de fé. Ou seja, tem um hábito, começo a colocar em prática o ato. Tem um hábito pelo batismo, começo a fazer atos de fé. Deste modo, recebemos primeiramente a fé habitual, em seguida a fé atual, que é a fé de atuar, de fazer. Quer dizer, aquela fé exercida, aquela fé que está totalmente toma conta da minha vida, completamente, das minhas ações, das minhas escolhas, né? Eu não posso simplesmente, vou casar, depois eu vou pensar em Deus, construir minha família. Não, eu vou casar porque essa é a vontade de Deus. Eu vou ter uma profissão, isso vai me ajudar mais a fazer a vontade de Deus. Eu vou ter uma diversão, essa diversão de alguma maneira me afasta de Deus ou me aproxima de Deus, lembrando que Deus é o Senhor da criação. Então, mesmo a diversão, os prazeres devem sempre apontar para Deus, nos levar a Deus, né? Então, isso é necessário. Sempre todas as coisas apontarem para Deus. Então, é necessário vestir o hábito da fé e exercer esse mesmo hábito. Foi segundo esta economia divina que Deus nos deu a fé. E a fim de que possa perceber melhor a natureza deste dom, direi como ele chega por um caminho diferente até os adultos, que receberam o batismo depois de terem o uso da razão. É um pouco mais difícil, mas é outro caminho, um método um pouco diferente.
Então diz Padre Emanuel André, na sua carta aqui, preste atenção, porque assim receberá alguma luz sobre o dom da fé. Vejamos, pois, a obra de um missionário, sei lá, ele diz aqui, entre os chineses ou entre os índios da América. Ele fala, não é ouvido. Fala outra vez, não é ouvido. Aqueles que o escutam não são batizados, são surdos. O padre não diz, tocando-lhes as orelhas, éfata, abra-te, abri-vos. Como ele disse no nosso batismo, no entanto, o homem de Deus não desanima. O padre vai lá e continua, reza, pede a Deus a graça da fé para seus pobres infelizes, fala de novo, ensina a catequese, insiste, persiste. 2 ou 3 pobres almas parecem então começar a escutar com atenção. Ele percebe, vai até elas, elas vêm até ele, começam a buscar, e é assim que a fé se desenvolve entre os povos pagãos. Deus lhes deu um bom impulso para a fé, para essas almas, poucas. Como é precioso esse impulso, diz o padre Emanuel André. Será a salvação dessas almas se forem fiéis. Se, porém, deixarem de lado essa graça do impulso da fé que Deus deu, de cujo valor nem desconfiam, será a perdição eterna. Mas elas ouvem com uma atenção incomparável e vão gostando dos ensinamentos. Eles são dados pouco a pouco. Isso está acontecendo no mundo. A gente está passando por um processo de recristianização, né? Infelizmente, temos muitos batizados que desconhecem quase que completamente a sua fé. Então, a gente tem que começar a fazer apostolado pouco a pouco, com poucas pessoas, 1, 2, 3, e tá bom, e aquilo ali você vai preparando. Porque o Evangelho se dissemina assim, trato pessoal, né? E assim foi a experiência certamente aqui na América com os índios, lá na China, lá no Japão, na Índia, onde o Evangelho chegou, foi assim. É dessa forma. As pessoas já são adultas, já têm seus vícios, eu vou dizer aqui um pouco mais à frente. Então, é necessário que a gente dê fé ensinando, e insistindo, e rezando. No momento propício, Deus vai dar um impulso para aquela alma se abrir à fé. Se lhes fosse dada uma luz muito grande para essas pessoas, elas recuariam apavoradas. O padre mede os termos, proporciona a alimentação segundo a fraqueza do doente. Reza e, com a ajuda de Deus, o fiel recebe algumas verdades da fé. Faz um ato de adesão a estas verdades que já conhece. Então ele já começa a aderir, começa a fazer atos de fé. Eu creio, eu creio, eu creio. É muito importante que a gente fale, olha, você acredita em tudo isso? Eu creio, sabe? Dizer em voz alta, né? Eu creio. E à medida que faz esses atos, cresce nele. Então, fazer atos de fé. Eu creio nessa verdade revelada. Nós também que somos batizados e já cremos, voltar a olhar as verdades reveladas e falar, eu creio nisso aqui. Meditar o credo, por exemplo, é uma boa meditação. Ponto por ponto, trecho por trecho. Então, a gente vai crescendo também, né? À medida que se faz esses atos, cresce nele a disposição de crer. Enfim, o fiel está pronto para receber toda a verdade. Ele pede a Deus o dom da fé. Chega o dia do batismo e Deus lhe dá a graça habitual da fé, pela qual já havia feito alguns atos antes do batismo. É muito bonito no rito tradicional do batismo. Hoje em dia a gente pergunta aos pais, o que querem para o seu filho? Ele diz, o batismo. Mas no rito tradicional se perguntava, o que queres para seus filhos? A fé. Aí a gente perguntava, e por meio de quê? Pelo batismo. Né? É pelo batismo que se recebe a fé. Veja então, já terminando aqui, essa carta é um pouco curta, mas já terminando aqui por hoje. Veja então, como custa ao dom da fé entrar na alma de um adulto. Além das dificuldades criadas pelo pecado original, porque mesmo a criança tem o pecado original, mas isso já foi uma grande ajuda, com toda certeza, o batismo na sua infância, mas para a alma que já é crescida, o pecado original já é algo que pesa mais. E ainda há os pecados, ainda as dificuldades resultantes dos pecados pessoais, anos de pecado,
anos de vida, de vício, fora da graça. No preconceito que você tem, sei lá, diversas coisas, familiares, preconceitos às vezes da própria nação que está recebendo ali o Evangelho, com quem você anda, sei lá, vários preconceitos que se tem na alma. Então tirar essas coisas todas é muito difícil, né? Quem foi criado com princípios marxistas, princípios comunistas, filosofias equivocadas, é difícil, mas é possível, mas são outros passos, custa mais, né? Então é necessário mais sacrifício, mais jejum. Mas nenhuma dessas dificuldades existe com as criancinhas batizadas. Elas recebem o dom da fé puramente, né? Não são puras porque têm o pecado original, mas elas são muito mais fáceis de acolher esse dom da graça. A criança recebe a graça do alto antes de ter tocado este mundo aqui de baixo. E assim, nunca poderemos agradecer suficientemente a Deus a graça de termos sido batizados ainda criancinhas. Então, vamos nessa noite elevar também, cada vez que a gente assistir esse vídeo, quem assistir depois, elevar a Deus a grande graça e a misericórdia de termos recebido o dom do batismo ainda crianças, né? Então, que vocês com seus filhos incentivem cada vez mais a fé, a viver a fé exercida, né? E instruí-los na fé, ou seja, atos de piedade, depois explicar a fé, depois praticar a fé. Isso é muito importante, conjugar as três coisas, né? Isso, ânimo, que Deus abençoe a todos. E ficamos aqui. Amanhã voltamos para a terceira carta. O próximo tema também é muito interessante. Como a fé é um dom de Deus. Por quê, né? Como que como que a fé é um dom de Deus? Então ficamos aqui. Então que Deus abençoe e cuide de todos essa noite. A Virgem Maria cubra todos com seu manto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.